Olá, turma. Boa noite. O que quando vocês forem ver, acho que vai ser a noite já, né? Então, seguinte, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês. Eu espero que fique bom, que vocês gostem, que ajude vocês, além daquelas videoaulas que eu costumo mandar. Porque acredito que comigo explicando fique bem melhor para vocês, tá? Espero que estejam todos bem. Então, vamos começar. Esse vídeo aqui vai ser referente à nossa aula de matemática, tá? Dando continuidade ao nosso tema sobre os polinômios. Então, vou dar uma leve recapitulada no que a gente já falou, ok? Então, o que são polinômios? Polinômios, eles são expressões formadas por vários termos. Por exemplo, x ao cubo, ou x elevado a 3, mais 2x ao quadrado, mais x, mais 1. Então, aqui nós temos quantos termos? Nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Cada parcela aqui é um termo do nosso polinômio. Então, esse é um polinômio que ele possui 4 termos, tá? Esses númerozinhos que ficam em cima, eles são chamados de expoente. Quando não tem nenhum número em cima da letra, então no caso é o algarismo 1, tá? E no caso do 1, o expoente seria 0, porque se fosse ter um x aqui, seria x elevado a 0. E toda letra elevado a 0 é sempre 1. Então, por isso que a gente não costuma colocar letra no termo numérico, tá? Esse termo numérico aqui, nós chamamos ele de termo independente. Ok? Bom, isso aqui é uma leve recapitulação básica do que a gente falou. Então, tá? Parcela ou termo, tá? Expoente. Eu falei do expoente hoje porque o nosso foco hoje vai ser voltado para o expoente. Por quê? Todo polinômio, ele possui um grau. O grau é o quê? É a ordem de grandeza desse polinômio. Como que ele vai ser indicado? Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Y elevado a 7 mais 2y elevado a 4 menos 3y elevado a 2 mais 2. Onde que a gente vai olhar o grau do polinômio? Para você determinar o grau de um polinômio, você vai olhar no expoente dele. Qual expoente em especial? Você vai olhar o maior expoente que existe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse polinômio, o maior expoente que a gente tem é o 7. Esse aqui, ó. Como ele é o maior expoente, então nós dizemos que esse polinômio é um polinômio de grau 7. O grau dele a gente escreve da seguinte forma, ó. GR igual a 7. Se o nosso polinômio for nomeado, se ele for indicado por uma letra, por exemplo, no caso desse polinômio aqui, ó, vamos dizer que o nome dele é P de Y. Então, nós colocamos aqui, ó, GR do polinômio P igual a 7. Essa parte aqui só aparece se o seu polinômio tiver nome. Se ele não tiver nome, você usa a primeira, ok? Um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver. 5v elevado a 3 mais 2v menos 4. No caso aqui, esse v não tem expoente. Quando não tem, a gente sabe que é 1. No caso aqui, quem que é o maior expoente nosso? O nosso maior expoente é o 3. Vamos dizer aqui que ele chame polinômio a de v, tá? Essa letra maiúscula aqui é só para indicar o nome do polinômio, tá, gente? Não que você vai usar em alguma conta, tudo bem? Então, no caso aqui, o nosso maior expoente é o 3. Então, o que que a gente indica no grau? Grau de A, porque é o polinômio A. Entre parênteses é V, porque a letra que eu estou usando aqui é o V. Se eu usasse um T, aqui seria um T. Se fosse um F, aí ia ser A de F. Grau de A igual a 3. Pode acontecer também de, por exemplo, vamos ter o polinômio B de U. Isso é só isso aqui, ó. 5. Existe alguma letra aqui? Não existe nenhuma letra. Quando ele não tem nenhuma letra para indicar, nós dizemos o seguinte, ó, que o grau do polinômio B, ele é 0, porque não tem expoente aqui, nesse caso, tá? Então, quando ele não tiver nenhuma letra acompanhando, nós dizemos que ele tem grau 0, tudo bem? E se fosse o caso T de A, então A mais 2, pode ser um polinômio também.
Tem algum número aqui em cima? Não tem, mas ele tem a letra. Quando não tem número nenhum, é o 1 em cima. Então, nesse caso, o nosso grau é 1. Então, nós indicamos grau de t igual a 1. Então, resumindo aqui, para a gente encontrar o grau, onde que a gente vai olhar? Vai olhar nos números que estão em cima, nos expoentes. O maior expoente que você tiver é o valor do grau do seu polinômio. É uma coisa bem simples, não tem cálculo em específico aqui, então, só isso que a gente vai ter, tá? Vamos continuar. A próxima parte que a gente vai falar é sobre valor numérico. Valor numérico vocês já realizaram nas outras atividades. O que é o valor numérico? É o valor que a expressão assume quando você atribui um valor para a letra. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, o polinômio p de x, que ele é x ao quadrado mais 2x mais 1. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Seguinte, vamos dizer que eu quero calcular o valor numérico de p de 1. Beleza, aí você pergunta, Léo, o que a gente faz agora? Bom, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele era p de x, só que ele passou a ser o quê? P de 1. Eu troquei o x por 1. Então é a mesma coisa que vocês fizeram nas outras atividades. Onde tem o x, a gente vai trocar pelo número 1. Então vai ficar 1 é x ao quadrado? Então vai ficar 1 ao quadrado. Para quem não lembra, o a ao quadrado é o expoente 2. Você pode ler também, 1 elevado a 2. Mais 2 vezes 1, mais 1. Quem que a gente resolve primeiro? Resolve a primeira potência. 1 elevado a 2 significa 1 vezes 1, que é 1. Então, vai ficar 1, 2 vezes 1, 2, e o 1 daqui permanece. E agora, soma todo mundo. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, significa que P de 1 vale 4. O que isso aqui diz para nós? Que nessa expressão aqui, quando o x valer 1, o valor que ela assume é 4. Vai ser só com número positivo? Não, a gente pode ter a conta com número negativo também. Por exemplo, vamos calcular o P de menos 1. Então, agora, onde temos o x, nós vamos trocar ele por menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, ou elevado a 2, mais 2 vezes menos 1. Quando o número tem sinal de menos, a gente coloca um parênteses para lembrar que faz jogo de sinal. E o mais 1 que a gente tinha aqui, a gente continua copiando. Continuando aqui, então, P de menos 1. Agora a gente vai resolver, ó. Menos 1 elevado a 2. É o mesmo raciocínio que a gente tinha feito aqui, ó. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1. Lembrando, quando é multiplicação, faz jogo de sinal. Então, vai ser menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Como ele é positivo, não preciso colocar o sinal dele aqui. Agora aqui, ó. O 2 é positivo, o 1 é negativo. E está fazendo conta de vezes. Então, faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E o 1 mais 1 que está aqui, a gente continua anotando ele. Agora aqui você tem 1 menos 2 mais 1. Dá para fazer o quê? Você pode juntar os positivos, 1 com 1, vai dar 2. E o menos 2, você copia. 2 tira 2, 0. Então, significa que P de menos 1 é 0, tá? Então, o valor numérico dessa expressão aqui, quando x for igual a menos 1, é 0. Então, o valor numérico é só isso, gente. Você vai substituir onde tem x pelo valor que foi indicado, tá? Se eu não tivesse escrito isso aqui, ó, calcule P de 1, se eu só dissesse, calcule o valor da expressão para x igual a 1, a conta é a mesma, tá? Se eu falasse, calcule o valor da expressão para x igual a 3, então você vai substituir onde tem x por 3 e vai realizar o cálculo. Tudo bem? Vamos só fazer mais um para dar uma fixada boa. Pegar uma expressão um pouco maior aqui, ó. X elevado a 3 menos x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 2x mais 1.
E aí, vamos fazer com menos, que eu sei que o menos é o que confunde mais vocês, porque o positivo você só faz a conta e boa. Por exemplo, vamos calcular ele, vamos chamar aqui, ó, b de x, polinômio b. Vamos calcular o b de menos 2, em vez de menos 1. Então, agora onde temos o x, vamos trocar ele por menos 2. Aqui, ó, nós já tínhamos um menos na frente do x, então a gente continua com esse menos. E agora abre o parênteses, porque o nosso número tem um menos também. Menos 2, no lugar desse x aqui. O 3, que estava aqui antes, continua. O menos 2 copia, a gente só vai trocar onde tem x. X elevado a 2, então vai ficar menos 2 elevado a 2. Tirei o x, coloquei o menos 2 no lugar. Mais 2 vezes, tirei o x, vou colocar o menos 2. E o mais 1. Agora vocês perguntam, quem que a gente resolve primeiro? A gente vai resolver primeiro as nossas potências, para depois a gente efetuar os cálculos. Este menos aqui, vou manter ele ainda. E agora eu vou calcular essa potência aqui, ó. Menos 2 elevado a 3. Vou fazer ela aqui no cantinho, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aparece 3 porque está elevado a 3. Se fosse elevado a 4, teria mais um aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai tudo multiplicando. Depois que eu já multipliquei, agora eu faço o jogo do sinal, que é vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, a gente coloca um menos aqui, ó. Agora, eu vou colocar o menos 8 aqui. Como já tinha um menos antes, então eu preciso colocar parênteses para separar um menos do outro. E isso ainda me indica que eu vou fazer o quê? Jogo de sinal depois. O menos 2 a gente anota, porque ele ainda não vai entrar no cálculo. Agora eu vou resolver a potência, ó. Menos 2 elevado a 2. Eu escrevi o menos 2 elevado a 3 aqui, ó. Então, como ele é elevado a 2, eu só preciso usar quem? Os dois primeiros. 2 vezes 2, 4. Coloco o 4 aqui. Menos com menos, mais. Então, pode escrever o parênteses se quiser e colocar um mais aqui. Se não quiser colocar o mais, pode ficar sem colocar? Pode ficar sem colocar, porque ele é positivo, então o mais não vai fazer a diferença aqui. Mais não, agora aqui, ó, não tem potência. Então, não preciso voltar nisso aqui. A gente vai fazer só o quê? Multiplicar e fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Então, coloca o 4 aqui, ó. E o mais 1, você anota. Tá quase tudo resolvido aqui. Falta a gente eliminar essas duas partes aqui para sobrar só os números para a gente poder somar ou subtrair. Aqui no caso, o que a gente precisa fazer? Não tem multiplicação, só tem que fazer o quê? Jogo do sinal. Menos com menos, mais. Copia o 8. Aqui a gente vai ter que fazer multiplicação, porque tem um parênteses separando dois números. Menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. Menos 4 copia, que não tinha o que fazer com ele, e o mais 1 também. Se já quisesse juntar o menos 4 com mais 1, podia também, tá? Eu não vou juntar para deixar tudo muito bem explicado. Agora aqui, ó, dá para vocês fazerem de duas maneiras. Ou você vai fazendo as operações em sequência, ou junta os positivos, igual eu fiz aqui no anterior, e junta os negativos. Eu vou escolher juntar os positivos e juntar os negativos. Então, vamos fazer de cor diferente, ó. Este eu vou juntar com este. Mais 8 com mais 1. Vai dar mais 9. Mais 9 aqui, ó. Agora aqui, ó. O menos 8 e o menos 4. Vou juntar os dois também. Devo 8, devo 4. Eu não vou ficar devendo 4. São duas dívidas. Duas dívidas a gente junta. É que nem você deve R$8 na padaria e R$4 no bar. Junta tudo que você deve 12. Então, vamos olhar aqui, ó. Conta de orçamento. Temos R$9, mas temos que pagar 12. Vou pagar a dívida inteira? Não. Se eu não pago a dívida inteira, fica menos. Quanto que falta para mim pagar?
De 12 eu tiro 9, falta 3. Ou na prática, 12 tira 9, 3. Fica menos porque o maior número tinha o sinal de menos. Tudo bem? Pessoal, é isso. Uma explicação objetiva e sucinta. Se ficou alguma dúvida depois na hora de resolver, vocês podem me mandar mensagem, tá? O tema da aula da semana é esse. É só valor numérico e grau de polinômio. Então, uma boa semana a todos. Espero ter ajudado, tá? A partir de agora, toda semana vai ser assim, quando tiver atividade nova. Tudo bem? Até mais.